Meus irmãos, que a paz de Deus esteja conosco nesse maravilhoso dia. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado. Estamos felizes e nós somos felizes. Até aqui, querido, o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado. Amém, queridos? Que a paz de Deus se encontra com todos nós. Meus amados, quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. Estamos juntos em uma só fé, em um só propósito. Mais uma vez, estamos juntos para bendizer o nome santo do Senhor. Que Deus hoje nos abençoe. Que Deus venha restaurar as nossas forças. Que Deus venha fazer que a face dele resplandeça sobre a terra. Meus queridos, nesse dia tão maravilhoso, dia tão abençoado, que nós tivemos mais uma oportunidade para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós reconhecemos as nossas fragilidades, para que nós reconhecemos os nossos erros. Amém, amado? Que Deus venha fazer parte de tudo em nós, em tudo, queridos. Que Deus venha fazer parte. Que Deus venha fazer parte no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso agir. Que Deus venha fazer parte nos nossos alimentos, nos nossos vestimentos, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso estudo. Em tudo, queridos, em tudo. Na nossa vida material, profissional, financeira. Que Deus venha fazer presente. Você pode estar falando do outro lado, mas eu não tenho nada para apresentar para Deus. Você tem tudo. Apresente você. Amado. Se você está pensando que você não tem nada para apresentar para Deus hoje, ainda tem sim. Apresenta você para Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu necessito da tua misericórdia, cuida de mim. Amém, querido. Cuida da minha saúde. Tem sim, nós temos muito o que apresentar para Deus. Todos os dias, meus irmãos, nós temos razão suficiente para agradecer a Deus. E nós temos conteúdo suficiente para apresentar para Deus todos os dias. Mas as pessoas às vezes falam, irmão, todo dia falando a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. O dia de ontem é o dia de hoje? Não. É dia. Onde teve um dia, uma data, um mês. Hoje é o outro dia. É no mesmo mês? É. Não é a mesma data, mas é um outro dia. Mesmo assim, é quando nós falamos com Deus. Tem gente que ele não é espiritual. Tem pessoas que ele não tem, não sabe como comunicar com Deus. Ele não tem a comunhão, ele não é espiritual. Fala, eu não vou repetir as coisas para Deus. Querido, Deus repete as bênçãos todo dia para você. Cada dia Deus repete aquela bênção. Deus cuida de você todo dia. Deus te alimenta todo dia. Deus lhe dá vigor. Fale com Deus. Deixa de orgulho, fale com Deus. Temos motivo, temos conteúdo para falar com Deus todos os dias, todos os dias. Amém, queridos? Confie em Deus, fale com Ele. Quando você acordar, quando você abrir os seus olhos, a primeira coisa que você tem que falar é a primeira coisa. Obrigado, Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade de viver. Fale isso. Meu irmão, todos os dias eu falo isso. Quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa eu falo, obrigado, Senhor, por a oportunidade de viver. Já é motivo, porque você amanheceu vivo, porque nós amanhecemos vivo. Glórias a Deus. Que Deus fale conosco, querido, grandiosamente nesse dia de hoje. Deus é conosco. Deus faz uma obra maravilhosa na tua vida e na minha vida. Que Deus nos ensina cada dia a ser mais humilde. Amém?
que Deus nos ensina. Não existe camada social para Deus. Não, querido. Quem tem teologia, para Deus é filho dele. Quem não tem teologia, para Deus é filho dele. Amém, queridos? Quem sabe falar palavras bonitas, acentuadas, bem colocadas, no compasso certo. Amém, querido? Com a classificação certa, para Deus é filho dele. Quem não sabe falar essas palavras, que aprendeu o linguajar simples, para Deus é filho dele. Amém, amados? Para Deus é filho dele. Graças a Deus. Deus não faz exceção de pessoas, não. Deus não escolhe você é melhor, você é pior. Deus quer que nós ama Ele em espírito e em verdade. Às vezes eu entristeço, querido, quando a pessoa fala assim, eu não sei orar. Eu fico triste com isso. Eu fico triste quando uma pessoa fala, eu não sei conversar com Deus. Sabe sim. Só falar as coisas que seja bom. Amém, querido? Sabe sim. Você sabe orar. Você pode ter medo, mas nós não devemos ter medo do nosso Pai. Nós devemos ter respeito ao nosso Pai. Nós devemos ter temor ao nosso Pai. Mas medo para não chegar perto, medo para não falar eu te amo, não devemos ter. Para com Deus é a mesma coisa. Você não pode ter medo de conversar com Deus. Você precisa de ter satisfação em falar, bom dia, Espírito Santo, fica comigo hoje, me ensina como ser pessoas melhores. Você precisa de falar isso para Deus, para o Espírito Santo. Quando o dia amanhecer, você fala assim, obrigado, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de viver. Eu te amo, Deus, me ensina como ser pessoas agradáveis, pessoas pacificador, pessoas melhor. Você precisa de falar isso com Deus também. Peça a Deus para segurar na sua mão, igual eu peço. Peça a Deus para te dar sabedoria, eu peço. Peça a Deus para ter misericórdia de você, eu também peço. Amém, queridos? Peça a Deus para colocar anjo ao teu redor, eu também peço. Peça a Deus para te livrar do laço do inimigo, eu também peço. Graças a Deus. Que Deus hoje abençoe todos os aniversariantes da semana e do mês e que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nossas vidas e habita eternamente. Meus amados, vamos à leitura pela misericórdia do Senhor, não esquecendo de orar um por os outros, querido. Vamos orar um por os outros. Irmão, nós estamos na leitura hoje no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 1 e 2. Eu gostaria que você acompanhasse, conferisse com os seus olhos. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar Jeremias 31, na Bíblia que eu faço menção, está na altura do número 879. Quando o irmão chegar nesse número, está perto. Com certeza você está perto de Jeremias 31. Está falando assim, querido. Naquele tempo, ouça, queridos, entenda, naquele tempo, já começa explicando. Diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Graças a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Leia Jeremias capítulo 31, versículo 1 e 2. Deus está falando do povo que saiu do cativeiro, que Deus acolheu, que Deus cuidou, que eles gozou, logrou, que eles usufruiu da graça. Amém, querido? Da graça, querido, é da paz. A graça de Deus é a paz de Deus. Amém, amados? Que Deus seja louvado, que você e eu
possamos ser alcançados por Deus e nós gozar da graça e da paz. Que está dizendo logrou, mas entenda-se que é usufruiu da graça. Deus seja louvado a todo tempo. Que a palavra de hoje chega para você e para mim como um respirar. Essa palavra maravilhosa. E daqueles que saiu lá do cativeiro, aqueles que Deus tirou de lá, naquele tempo, Deus será o Deus de todos as tribos de Israel, e eles serão o povo de Deus. Deus te abençoe, que o céu se abra ao nosso favor. Deus muito nos abençoa. Deus muito nos abençoa e nos guarda. Que a paz de Deus esteja conosco. Que Deus hoje venha curar, libertar. Que Deus hoje venha suprir todas e qualquer necessidade. Mesmo aquelas que nós nem sabemos ainda que nós vamos passar por a necessidade. Seja ela qual for. Mas que Deus venha supri-la na misericórdia dele. Amém, amados? Vamos sim, queridos. Vamos continuar essa caminhada porque a obra é do Senhor. Isso que nós fazemos é um grande investimento. Todos os dias, quando você fala de Deus, quando você ouve, quando você compartilha com outra pessoa, é um grande investimento para a nossa vida vindoura, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Deus seja louvado a todo tempo. Fale com Deus. Você sabe orar sim. Fale com Deus. Amém? Se você for tímido, peça a Deus para te encorajar. Às vezes nós somos tímidos. Fala, Senhor, eu sou tímido. Abra o teu coração com Deus. Me encoraja. Aí Deus te encoraja. Como Deus me encorajou. Deus me encorajou. Certa época eu não conseguia falar muita coisa. Para mim ler, eu tinha que ler, talvez, nem um versículo todo eu não lia, porque eu era muito tímido. Mas eu pedi a Deus para me ungir com o óleo do Espírito Santo. Eu pedi a Deus para que Ele transformasse o meu querer e o meu pensar. Que Ele tirasse de mim a timidez. E Deus está tirando aos poucos, querido. Deus está tirando aos poucos. Eu confesso para os irmãos que eu ainda preciso de melhorar muito. Muito, muito mesmo. Eu preciso de melhorar muito. Mas Deus está me restaurando e tirando a timidez. Deus seja louvado. Deus te abençoe e te guarde. Que o céu se abra ao nosso favor. E que as nossas orações cheguem até o trono da graça de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Até a volta de Cristo Jesus. Graças a Deus.